E aí, gente, Renaissance aqui. Essa é mais uma aula sobre sistema comercial marítimo. A gente vai falar mais sobre a China aqui. Então, aqui a gente tem o que é chamado de Mar Amarelo. Então, para ver aqui que a gente tem a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a China. Obviamente, a gente já viu anteriormente que esse tipo de região aqui tem propriedade mais da China. Então, por exemplo, aqui é a água interna da China. E aqui também. Só que nessa parte aqui, você já tem aqui questões de plataformas continentais da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. E aqui no próprio Mar de Dalian, perdão, Mar Amarelo, a gente tem essa região aqui de Dalian. Tem um artigo de um pesquisador dessa região, que eu tenho no livro, deixando na descrição, fala do conflito entre a Coreia do Sul com questões da pesca nessa região aqui. Toda essa região aqui. Qual que é a questão? A questão é que a Coreia do Sul, ela não quer tanto fazer acordos, coisas do tipo, com relação a pescadores de Dalian, por exemplo, pescando em certas regiões dessa área aqui. E o ponto que a gente pode tentar discutir é quem tem o maior pedaço da torta dessa região, do Mar Amarelo. Obviamente, questões de plataforma continental favorecem a China. Ela tem uma grande parte aqui. Então, ela tem questões de 200 milhas náuticas em toda essa região. Dão um favoritismo para ela. Aqui é praticamente água interna, por exemplo. Obviamente, a Coreia do Sul tem muito menos. A Coreia do Sul consegue, por exemplo, pescar no Mar do Japão sem problemas, nessa região aqui. Que o legal é você ter zonas econômicas exclusivas, né? Ninguém consegue pescar onde você quer. Obviamente, no Mar do Japão, a Coreia do Sul tem um pedaço da torta um pouquinho maior. E tem até uma discussão do Mar do Japão, que ele deveria ser chamado de Mar. é, não é coreano, era outro nome, né? Tem uma discussão do Japão com a Coreia do Sul do nome real do Mar do Japão. Enfim. É, mas a questão é que nessa região aqui do Mar Amarelo você tem essa treta legal, né? Então tem questões legais envolvendo a Coreia do Sul como a China nas zonas econômicas em si dessa região. Então se você vem aqui colocar Yellow Sea Economic Zones. Né? Então tem essa parte aqui, obviamente, seria o que a China diz que é dela, usando as leis atuais, né? Então você tem aqui o uso também de plataformas continentais também nessa região. E você tem também o Japão nessa região aqui, tretando com a China sobre essa parte aqui. Onde a gente pode ter plataformas continentais que talvez se choquem. Então nessa região aqui, você tem conflitos nessa região com relação ao uso de plataformas continentais para dizer que essas áreas econômicas exclusivas seriam de um país e não de outro. Então tudo tem a ver com quem tem jurisdição sobre o que. Então, será que os pescadores de Dalian podem vir nessa região e pescar onde quiser? Ou não? Então, é uma questão que legalmente tem sido tratada entre os dois países, né? Então, se a gente pegar mais uma imagem aqui, pode ver. Aqui no caso é mais para baixo, né? Aqui no caso também. Mas o ponto é que tem essa discussão, né? De que tem qual a jurisdição. Aqui no Mar do Japão, o Japão normalmente, obviamente, vai ter essas zonas aqui como deles. Vai ter que também discutir com a Rússia com relação a essa parte aqui, que também é posse da Rússia. Parte da na Coreia do Norte. E, obviamente, a Coreia do Sul também tem parte daqui. Mas a questão é que ela está em conflito com a China e com o Japão sobre
áreas econômicas, as zonas econômicas que tem ao seu redor, né? Obviamente a Coreia do Sul não quer largar a mão no pedaço da torta que ela tem. Então, é uma questão entre esses dois países. A questão é o que é plataforma continental e onde sedimentos se chocam nessa região. Como a gente poderia dizer que é posse da Coreia do Norte, da Coreia do Sul ou da China, né? Nessas regiões aqui. E por isso que plataformas continentais são um problema. Porque elas mais criam problemas do que resolvem. Porque quando você tem um overlap de plataformas continentais, você não consegue resolver problemas, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, Continental Shelves. Vou ver aqui. Então, esse paper aqui do Springer, vamos ver se dá pra ver a imagem. A gente vê aqui a área do Japão, da China. E aqui, essa área aqui que tem a plataforma continental. E a questão é onde que elas se chocam e quais que tem um overlap entre elas, né? Isso aqui é uma opinião mais do ponto de vista técnico, né? Geográfico, sísmico, né? De onde tá o quê. Então a questão é e como você consegue provar internacionalmente que você tem uma região aqui que é sua. Mas como eu disse anteriormente, eu não concordo com plataformas continentais, eu não acho que é uma forma de resolver o problema. Então, essa questão, quem tem jurisdição sobre o quê? Então, aqui no sul da China também, no mar do sul da China, a gente tem questões da China também querendo mais áreas dessa parte. Com o Vietnã. Então, porque você tem áreas aqui que não são da Filipinas também, mas quanto da China, né? Aí você tem a questão de quem tem o pedaço da torta maior, né? Questão de plataformas continentais, você vê que a China já tem uma área assim, mais ou menos. Mas você vê que tem outras áreas econômicas aqui exclusivas. Um país pode colocar relatórios para dizer que é dele. Enfim. Então, esse é o maior problema das plataformas continentais de você ter esses conflitos, né? Que é da Coreia do Sul, que é da China, o que é do Japão, o que é da Rússia, do que é da Coreia do Norte, enfim. Eu entendo que, por exemplo, aqui águas internas da Filipinas, mas tem recursos importantes aqui, esse é o problema. Que a gente já citou, por exemplo, de Bangladesh com a Índia. E que, obviamente, a China tem um domínio maior nessa parte do mar, como a gente viu anteriormente. Mas a questão é, quando um país menor, em questão de tamanho e extensão, como que ele faz para lidar com a falta de extensão, né? Obviamente, a Coreia do Sul gostaria de ser também da China para poder explorar mais coisas. Mas ela não é. A questão é, ela pode dizer que ela tem mais direitos nessa região do que a China, como? De novo, usando plataformas continentais. Só que dá muitos problemas, como eu já disse, né? Então, creio que esse tipo de tensão, ela é natural, mas não é tão simples de resolver. Não é tipo só metade pra você, metade pra outro. É uma coisa mais complexa do que parece. A questão da China, né? E do mar do Japão. Então, esse é o exemplo de que tem vários países rodeando, né? Você tem exemplos, por exemplo, aqui entre os Estados Unidos e o Canadá, né? Em que só dois países dividem uma região. A gente vai falar posteriormente dessa parte, dessa área, né? Você vê que só dois países dividem essa região. E aí você afirma as coisas com contratos bilaterais. Só que ali é diferente, porque você tem. Ali você tem que resolver contratos bilaterais. Aqui você tem que resolver de uma forma que é meio que subjetiva. Porque mesmo com dados, você tem os dois lados tentando usar dados às vezes os mesmos,
ou com interpretações diferentes. Então, alguém pode usar o exemplo de sedimentos que o Bangladesh usou legalmente. Os sedimentos que formam na frente da minha plataforma continental me dão, por exemplo, jurisdição sobre essa área aqui. Aí alguém pode dizer, não, mas essa plataforma aqui colide com a sua e os sedimentos são os mesmos, tem uma mistura. Quando tem uma mistura de sedimentos nessa região, por exemplo, ou nessa região, de quem é essa parte, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto que, obviamente, cada país vai puxar pro seu lado. Porque países são sistemas econômicos também, eles querem benefícios o máximo possível para eles, né? Então, esse tipo de conflito nessa região, ele é um conflito legal, que não é resolvido, não é resolvível, na minha opinião, usando plataformas continentais. Elas, na verdade, criam o problema. E alguém querendo mais do que talvez ele não teria tanto direito de ter. No caso, é uma zona econômica exclusiva nessa região aqui e também nessa região, usando falhas na lei. Como eu disse anteriormente, o artigo 78 76 da Lei dos Mares é uma falha. E essa plataforma continental deveria deixar de existir, ela, né? Enfim. Então, basicamente, esse é o problema no Mar Amarelo e no Mar Oriental Chinês. No sul da China, a maior parte aqui é o Vietnã e a Filipinas, não tem tantos problemas quanto aqui, do ponto de vista legal, pelo que eu vi, né? Então, os artigos que eu vi que eu deixei na descrição, eles mais falam da tensão dessa área aqui, em que acordos bilaterais não funcionam tão bem, né? É similar à tensão que a gente vai ver posteriormente da Grécia e da Turquia no Mar Egeu, em que a Grécia ela quer ter a maior parte daqui usando as leis com relação a plataformas continentais, e a Turquia querendo falar, não, você não tem tanto direito sobre essas áreas assim. É a questão como que você define isso. Então, aqui são dois países, e aqui no Mar Amarelo são três, querendo dividir a torta aqui. Então, quanto mais países, mais difícil. É claro que no Mar de Azov a gente viu que são dois países também. Mar de Azov aqui. Só que os dois países se odeiam, né? Aí é mais difícil ainda de você resolver as coisas, né? Tanto que estão em guerra. Do caso da Grécia, esses países não têm relações ruins, assim. Mas a questão é, a Turquia pode explorar nessa região? É res nullius nessa região aqui, né? É terra de ninguém? Ou ela é também somente da Grécia, né? E aqui, essa lei favorece muito a Grécia porque ela tem essas ilhas pequenas. E acaba que tudo acaba sendo deles nessa região, né? Aí a Turquia não pode explorar nada. Na verdade, até Chios aqui é da Grécia. Limos, enfim. E é até interessante a gente entender que esses problemas eles não são tão simples, né? Tem o documento da Grécia contra a Turquia responde. Mesmo usando dados empíricos de ambos os lados, não é tão simples de resolver, não é tão fácil de resolver esse problema, né? Então, quando tem dois países discutindo por um pedaço de terra, é até mais difícil. Quando tem cinco, como no Mar Negro. Aqui todo mundo sabe que tem que dividir. Mas quando a gente tem somente dois, aí fica mais difícil de dividir. No Mar Cáspio também, tem várias dividindo, então se tivesse só dois, aí a tensão poderia ser maior. Tem menos competidores pra dividir, né? No Mar Adriático, por exemplo, você tem vários países em vez de dois. A Croácia tem a maior parte aqui. Você tem rixas, né? Da Croácia com a Eslovênia. Eslovênia. Que a Eslovênia, quando separou a Iugoslávia, era essa região aqui, a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Croácia. Eu vi que a Croácia ela ficou com a melhor parte, né? Na questão marítima, né? Acho que o maior problema, que eu acho que eu já mostrei antes, eu acho, da Bósnia e Herzegovina ter somente um pedacinho aqui
ponto de vista portuário, né? Para receber suas commodities de forma portuária. Dá para receber. Os barcos entram pelo Mar Adriático e ele consegue aqui nessa região. Tem até aqui é da Croácia. Se aqui fosse da Bósnia e Herzegovina seria melhor, né? Mas o problema é que é só aqui que é dele, né? Até aqui é da Croácia. É aqui da Croácia também. Só que não foi dividir a terra, não deu muito certo para esse país, né? Eu vi que a Croácia ela domina o Mar Adriático nessa região aqui. E o problema é quando a Iugoslávia foi difundida, né? A Eslovênia ficou com essa parte pequena aqui no Golfo de Trieste. E parte que ela poderia ter é da Itália. Então parte do que seria da Eslovênia é da Itália. Essa parte de Muggia também é da Itália. Em Trieste. E obviamente isso é ruim para a Eslovênia porque ela não tem tantos. Ela não tem um espaço suficiente para ter um sistema portuário robusto como a Croácia, né? A questão é se essa divisão foi justa, né? E se as bordas fizessem assim, ó, ou assim, talvez seria mais justo, talvez quando separou a Iugoslávia, né? Enfim, então teve um caso legal da Eslovênia contra a Croácia com relação a ela permitir que ela acessasse mais portos aqui da região para ela conseguir receber e transacionar mercadorias de uma forma melhor. Se a Eslovênia tivesse, pelo menos até aqui, ó, até Boco Falcone, que é parte da Itália, talvez seria até melhor. A Itália tá bem aqui, mas obviamente a Itália não tem nada a ver com o problema. O problema foi da Iugoslávia ter se separado e de ter se dividido. E aí criou essa tensão que ainda existe entre a Eslovênia e a Croácia. Então, aqui no Mar Adriático, né? Tem também o mar, não sei como é em português, Tirrenia. Você tem aqui a Itália, França, porque essa ilha de Corcega é da onde vem o Napoleão, né? É famosa por ter Napoleão nasceu aí, né? Viu aí? Também tem são as ilhas de Corcega, né? Acho que não, na verdade é Sardenha, né? Também é da Itália, as duas partes. Sicília também é da Itália, né? Essa parte aqui, Sicília. Então eles dominam o Mar Tirreno. Não é deles praticamente. Deles e da França, né? Então, obviamente a Itália tem um pedaço maior aqui, mas é da França também. Então, caso dois países. Então, eles têm que fazer acordos bilaterais entre eles pra navegar por aqui. Quem tem jurisdição sobre o que? Zonas econômicas exclusivas e tal. Então você vê que quando tem mais países é mais fácil de resolver. Às vezes tem questões territoriais que acho que quem deveria reclamar mais que a Eslovênia é a Bósnia e a Herzegovina, né? Eu não sei as questões históricas de como isso daqui foi dividido. Isso daqui é muito pequeno, né? É até maldade. Sei lá. Mas a questão é que você tem países lutando por recursos numa região. Tem leis internacionais que ajudam, mas às vezes atrapalham também. Então, no geral é isso.